Ei, teste. Muito boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Prefeitura do município de Mandaguari, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em nome da Prefeita Enfermeira Ivoré, nosso secretário Gilmar Tavares, o Gil, e da Câmara de Vereadores, agradecendo aqui já ao nosso presidente, Montanheri. Abrimos então aqui a nossa audiência pública em atendimento à Lei 4.373, para que possamos debater, fazer a escolha de atrações artísticas, sugestões para serem contratados pelo município. Já está conosco aqui, gostaria de convidar a prefeita Enfermeira Ivoné a juntar-se ali ao nosso secretário Gil Tavares, ao nosso diretor de cultura, o Márcio Cletson, por gentileza. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês, vereadores aqui presentes. Fábio Suquecava, obrigado pela presença. Rivelino, polícia, muito obrigado. O presidente esteve por aí também até agora, está ainda nosso presidente Montanheri. Gostaria que os três vereadores, por gentileza, subissem também para fazer companhia aqui à prefeita e ao secretário, diretor, por gentileza, representando o nosso legislativo. E é claro que, como se trata de uma audiência pública, tem que haver essa determinação, e a lei que está determinando, ela diz aqui que fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar audiência pública para debater e colocar sugestões da população à escolha das atrações artísticas a serem contratadas com recursos públicos no município. A audiência sempre será realizada e terá o objetivo de promover a transparência, valorizar os artistas e também estimular o debate. E, diante disso, a Prefeitura, a Secretaria, fez a convocação para a audiência pública em tempo hábil, como manda a lei, e fez essa convocação publicada no Diário Oficial do Município e também na imprensa local, para que hoje estivessem aqui os interessados nessa audiência. Então, portanto, para abrir solenemente essa audiência pública, eu gostaria de ouvir a prefeita Enfermeira Ivoné, matando as saudades do tempo de vereadora, aí na bancada. Boa noite, prefeita. Boa noite, relembrar os velhos tempos de ex-vereadora.
Que alegria poder estar nessa noite aqui no Legislativo Municipal, através da lei aprovada por unanimidade para os nobres edis. Senhor presidente, que prazer estar junto da Vossa Excelência, o nosso vereador Rivelino, o ex-vereador, hoje diretor de Cultura Márcio Cledson, o nosso secretário Gilmar Tavares, o doutor Fábio Suquecava também, nosso vereador, e o Ney, nosso vice-prefeito. Ney, vem, chega aqui, Ney. Chega aqui com a gente. Que alegria estar aqui a nossa vice-presidente de cultura. O Márcio Cledson é o presidente e a Ruana é a nossa vice-presidente da cultura. Obrigada, Ruana, sempre junto ao nosso diretor, o Rick Benedetti, e todo o pessoal aí na plenária, ouvindo atentamente essa audiência pública, e muitos estão nos ouvindo em casa. Então, que alegria poder contemplar e mostrar a importância que é sermos democráticos, onde vocês que estão aqui presentes e o pessoal que estão em casa pode acompanhar essa audiência pública, dando sugestões para as nossas festividades da nossa cidade, também as nossas festividades do Natal, quais as atrações artísticas que vai atrair mais público, para que o nosso comércio venda mais, para que fomente mais a nossa cidade, e também o comércio informal, que eu vejo aqui várias pessoas que utilizam da Praça Independência para vender, não é? Para comercializar, e isso é muito importante. Então, aproveito a oportunidade, convido a todos para participar da nossa festa junina unificada. É uma festa junina que dará condições para as nossas escolas, as nossas 16 escolas, e esse ano um jeitinho diferente. A nossa faculdade, nossa Fundação Fundação Faculdade de Mandaguari, a nossa FAFIMAN, também estará presente. Olha que alegria de contemplar também mais essa faculdade nas nossas festividades juninas, nossa festa junina unificada. Todos convidados a participar. Então, que alegria, senhor presidente desta casa, de nós estarmos aqui de forma democrática, debatermos sobre as nossas atrações artísticas. Um grande abraço e que Deus continue abençoando. Vou pedir desculpa, senhor presidente, logo eu vou precisar me ausentar, tendo em vista que está tendo um encontro de jovens do todo o nosso Paraná, e também tem o pessoal de Santa Catarina, tem Goiânia, Goiás, aqui na Cocari, e eu fui convidada com tanto carinho pelo presidente da OCEPAR, né? E eu gostaria de me fazer presente lá, que começa agora às 19h30. Eu vou ficar um pouco, depois eu peço licença. Obrigada. Obrigado, prefeita. Dando sequência, então, já que nós estamos na casa, né, no Legislativo, eu quero agradecer ao doutor Bruno por ter nos atendido para ceder esse lugar. Claro que com o aval dos nossos vereadores, eu gostaria de ouvir também nosso presidente da Câmara, Montanheri, por gentileza, boa noite. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a comunidade surda, excelentíssima senhora prefeita Ivoneia, vice-prefeito Volney Risse, nobres edis aqui presentes, secretários, munícipes presentes, agradeço a todos pela presença. É importante que vocês venham à Casa de Leis participar, reivindicar, dar a sua opinião para o fomento do nosso município. Ultrapassarmos determinados obstáculos dentro da cultura de Mandaguari que nós temos, ao meu ver, isso é importante a população participar. Então, venham, participem, dê a sua opinião, isso é importante para nós, e muito obrigado pela presença de cada um. Obrigado, Montanheri. Mais uma vez, obrigado aos demais vereadores presentes. Gil Tavares, nosso secretário de Cultura, Esporte e Lazer, está aí ao lado do nosso diretor de Cultura, o Márcio Cledson. Então, vamos começar as nossas explanações, a parte mais técnica da nossa reunião, da nossa audiência dessa noite. Boa noite, Gil. Boa noite, Randall. Boa noite ao público aqui presente. Quero cumprimentar nosso prefeito enfermeira Ivoneia, cumprimentar o nosso presidente da casa, Montanheri, cumprimentar o nosso vice, o nosso amigo vereador Rivelino aqui, que está sempre junto conosco, né, Rivelino? Nas parcerias aí pelo esporte, muito obrigado. O nosso amigo e vereador Fábio Suquecava. Cumprimentar também a todos pela rede social que está nos acompanhando, né, e falar um pouco
a respeito dessa lei que o Randall já deu uma explanada ali, lei esta que foi aprovada dia 25 de novembro, né? Se eu não me engano. Do 11, né? 11 de novembro de 2025. 11 de novembro. E ela tinha vigência de 180 dias. Então, houve já alguns eventos neste andar passado que não agregou na lei, porque ela não estava em vigência ainda, né, prefeito? Que nem o aniversário de Mandaguari, então ela ainda não estava vigente para fazer o chamamento público. E também, embora a festa junina unificada vai ser neste próximo sábado, dia 13, que também teremos o jogo da Copa do Mundo, vai ser transmitido no telão na praça, junto com a festa junina. Por questão de contratação de shows, a gente tem que trabalhar sempre antecipado, senão a gente não consegue contratar os artistas. Aqui o Douglas, que sabe muito bem disso, o Douglas que é empresário, inclusive, né? Sabe que a agenda dos artistas é bem avançada. Se a gente não trabalhar no início, não conseguimos para as datas que a gente quer. Então, a gente teve que contratar a banda Herança sem passar pelo chamamento público, né? E hoje, nós estamos aqui fazendo essa audiência pública justamente para sentir aí da população o que mais acarenta para o nosso município, vamos dizer assim, né? A prefeita já deu uma boa explanada, né, prefeita? Muito obrigado. Em falar das vantagens que traz para o município, né? Que essa ideia surgiu em 2021. Nós estávamos em plena pandemia. Aí sentamos, junto com a prefeita, os demais secretários, juntamente com o pessoal da ASEMAN, né? Associação Comercial, para debater o que fazer na ocasião para fomentar um pouco mais o comércio de Mandaguari, tendo em vista que nós estávamos numa pandemia, tudo fechado. Eu também, a minha esposa, como é comerciante, tem a loja, sentimos esse peso lá também, ela sentiu, assim como todos, e surgiu a ideia, no pico da pandemia, que caiu um pouco, ali já estava liberando, de tentar uma atração, algo assim diferente. E na época, bombou, né, prefeito? Foi uma maravilha. O que teve de gente comentando com nós, que não tinha carrinhos de lanche da região ali da praça, não tinha se preparado para aquilo, né? Não imaginava aquilo, a venda que foi. A Fernanda da Bela Pizza até falou conosco que ia vir, mas não chegou ainda, talvez ela venha. Também agradeceu, que ela, horror de movimento que foi, vamos dizer assim. E ali nós vimos que para ajudar a população, fomentar o comércio, também foi muito bom, né? E surgiu as ideias da gente estar fazendo sempre no final do ano esses eventos, né? Então tem ali a lei que foi aprovada pelos nobres edis aqui, do nobre edil, acho que não está, né? O Vanderlei Lukashevski Júnior, né? E a gente viemos fazer essa audiência pública para sentir, né, da população a ideia que cada um tem, né, prefeita? Para que a gente possa estar avançando cada vez mais e mostrar a transparência de como a gente gosta de trabalhar. Tá bom? Quero também passar a palavra ao meu diretor Márcio Gledson, para que ele possa estar falando aqui um pouco também a respeito da lei. Aí o Randall vai voltar para poder estar pontuando mais corretamente ali. Márcio. Boa noite, obrigado. Obrigado, secretário. Sim. Liguei para o doutor Vanderlei Lukashevski e ele está dando aula. Ele justificou a sua ausência, né, que eu tive que falar com ele, e ele pediu para que justificasse a sua ausência. No intervalo de uma aula com a outra, ele acredita que estará presente. Obrigada. Obrigado. Márcio. Ok, boa noite a todos, boa noite, prefeita Ivoneia, estendo boa noite à prefeita, a todos aqui presentes. Quero agradecer em primeira mão ao presidente da Câmara, Montanheri, e a todos os vereadores por ceder, né, esse espaço. Danilo. Oi, o Danilo está aí? Danilo está, isso. vereador. Ô, Danilo. Por gentileza. Boa noite.
agradecer a todos os vereadores, ao presidente da Câmara, por ceder esse espaço aqui para a gente. E a todos que estão em casa nos assistindo para essa audiência pública de extrema importância. É um projeto de lei que nós também avaliamos que é bem importante para a nossa comunidade, para todos que estão envolvidos, para que os eventos aconteçam, e ouvir a população é de grande valia. Por isso, então, tem essa audiência pública aqui. A todos que estão aqui assistindo, né, pelas redes sociais e que estão aqui presentes, nós vamos, então, ouvir um pouco, né, a sugestão de cada um, conforme o secretário Gilmar Tavares falou, que a gente precisa avaliar, estudar, né, secretário, a agenda, né, dos artistas, então, nominados para a gente poder ir atrás. Então, isso é muito, muito interessante para todos aqui presentes. Então, agora vamos ouvir o Randall, né, o coordenador de cultura da nossa secretaria, explanar como que é, então, esse projeto de lei, para a gente, então, passar a entrar numa discussão aqui. Uma discussão boa, né? Obrigado. Como o Márcio falou, eu estou na coordenação lá agora, que a prefeita já havia me emprestado lá para a secretaria, né, prefeito? Estava lá assessorando o Gil e depois o Márcio, mas agora estou como coordenador da cultura. É apenas um cargo, mas o trabalho continua o mesmo lá, graças a Deus, né? Então, queríamos explicar o seguinte, na questão da lei, né, uma lei municipal da Câmara, ela pode estabelecer diretrizes para a realização de uma audiência pública como essa que nós estamos realizando hoje aqui, com o objetivo de coletar sugestões populares sobre atrações artísticas, com base na transparência da participação popular. Está no artigo 37 da Constituição Federal. No entanto, a lei não pode, vamos dizer assim, determinar. Por isso que o vereador Lukashevski teve todo o cuidado, o jurídico da Câmara, os vereadores, não aprovar uma lei impositiva, né? Porque, na verdade, aí fere a Constituição. Mas valeu-se do direito de, como legislativo, gestionar junto ao Executivo para se fazer essa audiência, correto? Só a título de esclarecimento para encaminhar as sugestões que nossos artistas, nossa população, quem está aqui representando a comunidade, que todo mundo tem direito à sugestão, ok? Então, o Executivo acatar sugestões retirando seu poder de decisão, então não é o que é possível. A lei obrigar a realização da audiência, estamos aqui. O que não é possível, a lei veicular o Executivo a contratar, né, apenas artistas sugeridos pela população. Né? Isso aí é complicado porque é artigo 37 da Constituição. Contratação direta. Shows artísticos podem ser contratados por inexigibilidade de licitação, caso o artista seja consagrado pela crítica e público. Isso toda a prefeitura faz na exclusividade da Ivanéia, da enfermeira Ivanéia, nossa prefeita, na exclusividade do Gil, do nosso diretor, o Márcio. A contratação deve seguir princípios da razoabilidade. Só para encerrar rapidamente essa parte prática, para entender o que está sendo falado aqui e o que a lei determina. Então, a contratação de artistas nacionais, a Lei 14.133, que é de 2021, a nova lei de licitação, né, que ainda é chamada de nova, é classificada como inexigibilidade da licitação. O nome já diz, não exige. Fundamentada no artigo 74, inciso 2º, isso ocorre porque, ao contratar um artista, a administração pública busca uma prestação específica, tornando inviável a competição entre diferentes artistas. A lei diz isso. O artista nacional local deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Aí, como eu comprovo isso? Bom, a consagração pode ser demonstrada por meio de matérias de jornal, premiações, números de seguidores nas redes sociais, bilheterias expressivas, enfim, é um portfólio que é apresentado, né? Ou histórico de shows. Forma de contratação, direta ou com o empresário. Né? O pessoal que está aí, o Douglas acho que está atuando como empresário também, aí, né, Douglas? Então, já sabe como é que funciona. Então, a Lei 14.133, ela exige uma empresa intermediária apresente a carta de exclusividade. Então, quando você vai contratar um artista nacional, ela está baseada na Lei 14.136, que é a lei que rege todas as licitações. Uma caneta que a prefeita precisa mandar comprar até um maquinário grande, como chegaram vários aí para a agricultura, né, prefeito? Então, tem que haver a licitação. E a licitação ela tem várias modalidades. A do artista nacional é por inexigibilidade. Agora, só para encaminhar mesmo aqui, deixar livre aí para o pessoal apresentar suas sugestões, porque o objetivo da lei é que os senhores, as senhoras, meninos, meninas, apresentem, eu gostaria que Mandaguari contratasse o Gil Tavares para cantar.
Lógico que a prefeita não vai contratar. Mas estou brincando aqui só para quebrar um pouquinho o gelo. Então, vocês vão dar suas sugestões, aquilo está na sua cabeça. Lá na secretaria mesmo apareceram várias sugestões, desde Shakira até quem já morreu, né? Então, já quero agradecer aqui o pessoal da secretaria, o Zé Lucas, a Márcia, a Polis, também a André, que está aí com a gente, dando um auxílio aí na retaguarda. Então, é isso. A lei diz que vocês, senhores e senhoras, sugerir para a prefeitura, para a secretaria, os artistas que vocês desejariam que viessem, por exemplo, no show de fim de ano, né, aqui em Mandaguari, porque há tempo, eu falo isso, André arrepia lá atrás, há tempo de licitação para esse artista, né? Então, eu acho que eu consegui explicar tecnicamente de uma maneira bem lúdica, né? Artista local. Nós tivemos um edital de chamamento e que, infelizmente, quando você abre, ou felizmente, um edital de chamamento, tanto para pessoa física como jurídica, ele tem exigências. Quando você vai manter uma relação de serviço, prestação de serviço, né, o cantor vai prestar serviço, vai lá, a dupla, com a prefeitura, exige, tem que ter os documentos. Bolsa Atleta é um exemplo que eu vou dar. Nós estamos lidando lá com a inscrição do Bolsa Atleta, documento que tem que trazer. A prefeitura, o Tribunal de Contas fica de olho nisso, a lei manda, então não tem como escapar. Um novo edital, a pedido do Márcio, nós estamos terminando de elaborar lá, mais simples, mas com as exigências que a lei pede. Então não tem como fugir, né? Cachês, tem que ser dentro daquela... Não posso lançar um edital com cachês diferentes de cidades do mesmo porte de Mandaguari, porque daí estarei inflacionando ou fazendo uma coisa que está errada perante a lei. Então tem a média, então nós vamos pegar isso aí, lançar o edital, publicar esse edital de chamamento dos artistas locais para cantar na praça, para cantar na Feira Livre. É uma ideia do Gil, do Márcio, da prefeita enfermeira Ivonéia, né? Tem lá os cantores para poder fazer uma animação na Feira Livre aos domingos, por que não? Né? Um som ao vivo lá. Mas artistas locais que a gente pode também cantar na festa junina, cantar no fim do ano, cantar... Mas as contratações nacionais, elas não têm como você comparar qualquer município do Brasil com a contratação local. Contratação local é com edital de chamamento, não é através da licitação, porque fazer o quê? Todo mundo aqui quer ser artista consagrado. Eu queria ser um locutor consagrado, né? É um sonho da gente. Então, só para explanar, esclarecer, o edital... Me adianto, o Gil acho que ia falar, mas eu me adianto, o edital está sendo já... É que tinha muito trabalho, a secretaria tem até... Agora deu um reforço, graças à prefeita aí, vamos ter mais um reforço depois, mas a gente está se virando lá e vamos ter esse edital de chamamento. Então, sai o edital, gente, já vê lá o que documento precisa, vai direto na inscrição. Não precisa ler o edital inteiro, ele não vai ser longo, não. Vai direto lá na inscrição. Inscrição, você precisa disso, pessoa física e pessoa jurídica. Vai estar bem determinado, até de um puxão de orelha que eu levei do Márcio, que falou, Randall, mas e pessoa física? Disseram que pode. Eu falei, não, na lei, no edital, não está esclarecido. Então, a gente aprende fazendo, né, Rivelino? Sim. E eu aprendi fazendo junto com o pessoal nosso jurídico, agradecer ao doutor Lieto, sempre estão ali presentes, nos assessorando, a Câmara também, sempre fazendo esse trabalho, ok? Então, daqui para frente, acho que o Gil e o Márcio aí comandam o pessoal para que o microfone rode aí, porque isso aqui está sendo gravado, vai ser feita uma ata, juntada à lista de presença, para a gente publicar e dizer que cumprimos aquilo que a lei determina, lei aí de autoria do vereador Wanderlei Lukashevski Júnior, com aprovação unânime da Câmara, ok? Márcio, Gil, então o microfone aí, quem puder, da nossa equipe, acho que o Lucas, Zé Lucas, faz favor para nós, que pega o microfone aqui para a pessoa se identificar e dizer qual é a sugestão dela, com relação ao que diz a audiência pública, que é a sugestão de artistas para participarem, para cantarem nos shows dos eventos de Mandaguari. Gil. Realmente, o que o Randall falou, né, faz sentido, e foi bom ele falar um pouco dessa explanação, para realmente a gente saber do porquê essa audiência pública e do porquê estamos aqui, né? Vale ressaltar que ele falou que nós fizemos o edital de chamamento público, e esse edital ficou aberto de novembro do ano de 2024 a novembro de 2025. Ele ficou aberto. E tivemos, sim, shows locais, mas só 2 procurou a gente com as documentações. Um foi
no final do ano de 2024, foi o cantor Rodrigo de Lucas, que fez na Praça Independência um show em comemoração ao Natal desse ano, de 2024. E depois a banda Cobra, né? Que é a banda de rock que fez a primeira edição do Encontro de Motos, né? Junto com a banda de rock. E depois tivemos ela também no aniversário da cidade, numa segunda-feira. Tivemos com os cantores locais, junto com os cantores regionais. Aí muitos falam, mas nós tivemos cantores regionais aqui. Tivemos. Vale bom esclarecer para a gente ficar por dentro do que acontece. Esses cantores regionais que veio no município, eles vieram para apresentar o seu trabalho, eles não foram remunerados. Podem procurar no portal da transparência, podem entrar, que eles não foram remunerados. Tipo o Maurício Paixão de Marialva, tem a Dani de Arapongas, o Marinho Costa, que até foi o nosso amigo, companheiro Juliano, que conversou com ele, e trouxe o próprio Juliano, nosso parceiro aí que trabalha conosco, né, o cantor Andrade. Então, esses não têm remuneração. Eles vieram para mostrar o trabalho deles. Somando a isto, o Randall já falou ali, a gente estamos reformulando o chamamento público para que facilite mais para os artistas locais, né, Randall? Porque essa ideia de fazer na feira já tinha surgido lá atrás. Aí, juntamente com o meu diretor, Márcio Gledson, fortalecemos essa ideia. Mas para essa ideia sair do papel, eu preciso da colaboração de vocês, a parceria de vocês, que vocês procurem se cadastrar, procurem entrar lá. Já pensou que legal? Todo domingo, né, prefeita? Íamos na feira, tem um cantor nosso lá fazendo um show. É isso. Mas para que seja remunerado e a prefeitura possa estar trabalhando e investindo nisso, preciso que as documentações estejam em dia, né, presidente? Para que possa estar fazendo isso, tá bom? Então vamos lá, acho que o microfone já está por aí, né? Está com o Zé Lucas ali. Com o Zé Lucas, né? Então já vamos abrir aqui, gente, a audiência. As perguntas primeiras é o seguinte, a gente nas redes sociais aí também, né? Já pode ver aí, se tiver algumas perguntas, já pode estar falando, né? O que vocês preferem, assim, por exemplo, vamos dizer, um show nacional, regional, local, isso é bom isso para Nando, né? E digamos assim, num show nacional, só para entender, não vai sair com a decisão exata no momento aqui. Que volto a ressaltar aquilo que eu falei, que o empresário Douglas está aí. A lei diz que é uma sugestão. Nós temos que procurar também, além de ser uma sugestão, procurar saber se o artista que estão solicitando está dentro da dotação orçamentária do município, né, prefeita? Que isso é muito importante. Hoje, se tem agenda. Hoje nós temos para gastar com isso, um montante aí, vamos dizer aí para final de ano, um valor estimativo de 900 mil. Só que aí você fala, mas 900 mil dá para contratar um showzão. Vamos citar aqui um exemplo, não quero aqui colocar ideia na cabeça de ninguém, assim seja, tá, presidente? Um Chitãozinho e Chororó, eu gostaria. Só que hoje, gente, se eu estou trazendo esse exemplo, só esse nome eu vou falar, está 1.300.000. Não compensa. Para o município é inviável, e nem tem como a gente contratar um show nesse porte, 1.300.000. E dentro de 900 mil, eu tenho hoje cotado 3 shows que encaixaria dentro dos 900 mil, consigo fazer os 3. Dentro dos 900, consigo trazer 3 por 900. E não é só despesa de show. Eu tenho 900 para fazer o evento. Só que aí vem palco, são 3 dias. Camarins, são 3 dias. Gradios, banheiros químicos, segurança, brigadista. Gradil já falei, né? Barracas, tudo. Isso tudo agrega, exatamente. E mais alimentação dos artistas. Né? Exatamente, hospedagem deles, tudo isso. Gerador, muito obrigado, vice-prefeito. Então o que acontece? É 900 mil. Só que agrega tudo isso, e é o que eu tenho para trabalhar. Então vamos pensar nossas mentes aí, mas vamos procurar ser éticos também, porque às vezes a gente não consegue atingir como a população quer, né? Está aberta a votação aí, ver que o pessoal decide. É só erguer a mão, se identificar e falar a sua sugestão. Até com relação, vou
bater na tecla novamente com relação a artistas locais, é o chamamento. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. O Bolsa Atleta, encerramos ontem as inscrições. Prefeita, 186 inscrições. Lógico que os 186 não serão todos contemplados. Queríamos nós ter dinheiro para isso, né, prefeita? Mas o município também tem um orçamento para essas coisas, mas tudo com exigência de documentação, igualzinho do artista. É a mesma exigência. E lá foram 185 pessoas. 186. Aproveitando, dando um parênteses aqui, questão do chamamento para os artistas. Né? A gente ali, né, o Randall acabou de explanar agora a questão do esporte. A gente ali na cultura, seria assim, uma alegria muito grande ter os artistas do município, os cantores do município. Mas para a gente ter esses cantores, eles precisam também fazer como os atletas fazem. Né? E ir lá, se inscrever, agora vai estar praticamente quase pronto e lançado, né, Randall? Sim, sim, em breve. Então, assim, para nós termos ali uma cartela, né, dos artistas da nossa cidade. E Márcio, inclusive foi realizada uma audiência, acho que o Douglas lembra disso aí, para falar desse edital, para se ter sugestões para simplificar. Foi feita uma audiência aqui na Câmara sobre isso, a ata está lá, a lista de presença tudo certinho, e feito baseado naquela audiência. Lógico que a gente não pode fugir da lei, só isso. É isso aí. Então, a participação dos artistas, dos cantores, é muito, muito importante para a gente. Né? Para a gente poder, então, saber que tem de A a Z, né, uma cartela de cantores, para a gente, então, em certas ocasiões, em certos eventos, né, ou por que não, uma vez por mês, porque todo o Rider Tech do artista que nós vamos colocar lá, para que eles vão estar, é todo também da secretaria. Então, para você, tá bem, eles estão bem embasados com isto, né? Você lembrou muito bem, o edital de chamamento passado, estava lá, o município oferece o som. É isso. O palco, olha, pessoal, você cantar, receber seu cachê sem precisar se preocupar com luz, som, palco e tudo mais. Então, o edital vai ser mantido isso aí, que é de lei. Então, na verdade, mas o cachê, às vezes, tal, mas eu acho que se cadastrar, vai sempre surgir uma oportunidade para se apresentar com uma banda de rock cobra. E pode ser qualquer estilo, gente. Que nós temos a maioria aqui sertanejo, né? Mas qualquer estilo. Está aberto aí para os estilos, samba, MPB, sertanejo, rock, como já tem. Ok? Então vamos abrir as perguntas agora, então. As sugestões. Sugestões. Identifique-se, por favor, e dê a sua sugestão. Fique à vontade. Boa noite, senhores e a todos aqui presentes. Boa noite. Eu imagino, né, como da minha parte... Meu nome é Ana Carolina, sou responsável pela CS Locação de Brinquedos. Eu imagino que todos aqui, acho que foge um pouco do conhecimento de muitos, vocês da secretaria, vocês já possuem algum orçamento, algum conhecimento, nomes para citar para a gente? Porque eu acho que fica muito dos artistas. Eu acho que fica muito amplo para a gente chegar e falar, eu quero um Henrique Juliano, eu quero uma Ana Castela. Está muito fora do contexto. Você ia gostar de apresentar esse show, hein? Então, assim, a secretaria em si já cotou alguma coisa, já tem ideia do que pode ser, do que pode ter? Juliana, boa pergunta esta, né? Enfim, nós já cotamos, sim. Cotamos 3 shows, como eu havia falado, dentro desse orçamento nosso de 900 mil, que a gente tem que agregar tudo, a estrutura também, né? Nós cotamos 3 shows. Só que eu não sei se é viável eu estar indicando qual que é os shows aqui na audiência, né? Mas eu digo assim, não sei se eu posso falar, não sei, prefeito. É pedido da plateia. A gente gostaria, prefeita, a gente gostaria de ouvir a população. Né? Claro que é bem o que você falou, Júnior. Não adianta falar Ana Castelo, que é o cachê dela, 1,6 milhão. Por exemplo, é o que eu sou indagada muito. Que todo mundo quer Ana Castelo, mas nós não temos condições financeiras de trazer Ana Castelo, porque a gente tem que entender que o município, ele vive, né, da saúde, educação, lazer. Então, a gente tenta trabalhar em todas as áreas, certo? E tem que sobrar um pouquinho para o entretenimento. Só que a gente não tem esse recurso tão alto.
Mas foi muito só legal, pra- Mas né? Legal. bem importante, gente. O A que gente ela está gostaria querendo, de ouvir. o Márcio, o que ela está querendo é um spoiler. Então, pensando nisso, ô, Juliana, eu vou dizer assim, por exemplo, Carol, perdão, desculpa. Carol, pensando nisso, eu posso dizer assim, nós costumamos trabalhar final de ano, como é família, Natal, família, indiferente de crença, religião, ou credo, que seja, nós procuramos sempre atender o público no geral. O ano retrasado, nós trouxemos a banda Morada. Acho que está aqui a Juana, lembra disso, né, Juana? O ano passado, trouxemos o padre Fábio de Mello. E esse ano, torna-se novamente evangélico. Então, eu acho que esse nome que nós cotamos, eu acho que eu posso dizer. Tá? Depois, os demais, eu não vou ajudar. Nós cotamos o Fernandinho. Ele está cotado, tá? Ele está na nossa lista, inclusive com data marcada. Só que não quer dizer que vai ser contratado. Isso depende da audiência e do que pode, tá bom? Do mais, eu não posso, eu quero ouvir vocês. José Lucas. Boa noite. Eu sou o Cleiton, também sou responsável pela CS Locações. Na verdade, não foi essa pergunta que a gente tentou chegar ao bom senso. A gente não queria saber qual é o artista. Eu acho que seria mais a pergunta assim... um parâmetro que pode se seguir. Claro, esses shows, o valor é bem alto. Isso aí eu concordo e acho que é fora da realidade hoje que a gente pode colocar na nossa cidade. Mas, assim, o parâmetro... não, eu acho que hoje a gente não tem ideia de quanto que é um show para a gente colocar esse parâmetro. Um show para fazer os 3 dias tem que ser até 300 mil. Então, a gente não tem esse parâmetro. Qual artista que seria? Eu acho que... Mas por quais isso as possibilidades? Por isso que o nome, né? O nome, desculpa te cortar aqui, secretário. Por isso que o nome, né? Eu também não sei quanto que custa um Henrique Juliano, por exemplo. Eu não sei, né? Eu gosto, mas a gente precisava, porque senão morre na praia a audiência pública, né? Aí o projeto morre na praia, porque a gente precisava realmente, não estou falando exclusivamente para você que levantou a voz para esse momento, mas e sim para todos que estão aqui ou que estão em casa nos assistindo, entrando no site, podendo dizer nomes lá, porque a gente vai trabalhar com isso. Não é, secretário Gilmar Tabades? Nós vamos sair daqui com esses nomes, que aí é uma sugestão da população, não é, vice-prefeito? Então, a gente precisava disso aqui. Só para encaminhamento, então, a audiência pública, a lei diz que é para ouvir sugestões de atrações artísticas por parte da população. Abrir outro debate aqui, aí seria outra audiência. E mesmo porque, na verdade... Ô, Geraldo, desculpa, tá? Mesmo porque, na verdade, é difícil a gente saber os valores do show dos artistas também. A gente tem um parâmetro, que nem eu falei, a gente costuma contratar entre 150, 180 até uns 300 mil. Por isso que a gente consegue trazer 3 shows naquele valor que eu falei. Então, fora isso, foge da realidade do município. Geraldo? Boa noite, meu nome é Geraldo, sou presidente do Rotary Clube Mandaguari. Queria dizer que essa festa é muito importante para nós, né? Que dependemos da venda. Todo mundo que está aqui tem um interesse nessa festa. Então, eu acredito assim, a gente tem que investir em show que o município consiga pagar. Exemplo, Taeme Thiago, Bruno Barreto, Pedro Paulo e Alex. Trabalhar com gente que a gente está aqui, da região. E eu queria pedir uma força para os artistas da cidade. Eu sei que todos eles não vão conseguir a documentação necessária. Nós temos que arrumar um jeito dessas pessoas ter alguma renda nessa festa. Então, eu acho assim, ao invés de gastar com um show milionário aí desse pessoal que é estrela, que está se achando demais, vamos trazer o pessoal regional. Que tá aí o Thiago, acho que é de Jaguapitã, tem Pedro Paulo Alex Maringá, Bruno Barreto Maringá, tem o pessoal do Vale do Ivaí. Eu penso assim, não sei se... Obrigado, Geraldo. Quero agradecer, falando em Rotary Clube Mandaguari Família, também está representado aqui pelo nosso Francisco José de Biagi. Chico, obrigado pela presença, Chico. Nosso eterno parceiro. Fala, Andradão. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, Andradão.
Cara, seria mais uma sugestão da minha parte, né? Eu acredito que o município precisa acompanhar, ouvir a população como está fazendo, mas também acompanhar, por exemplo, a grade de sucesso, como tá os artistas na região, como está a atração de público, né, para o município, às vezes num show de alto escalão, mas ali um meio termo que possa atrair uma população para a praça, né, para poder fomentar o comércio, né, de repente que caiba dentro do orçamento da prefeitura, do município, mas que está com um público legal, que está com a entrega legal. Tem muito artista que, de repente, a nível nacional, que está começando aí nas redes sociais, eu não consigo citar agora, porque tem muitos, né, que cabe dentro do orçamento, essa faixa aí até um pouco menos. Nas plataformas também, né? Sim, nas plataformas digitais, que vai atrair um público legal. A gente tem exemplo, a gente até quero reforçar, para quem não foi, fizemos agora uma violada no clube, trouxemos uns artistas que tá bastante fama na internet e deu um público legal. Eu acho que isso é importante, acompanhar a internet, as plataformas, né? Meu secretário, minha prefeita, acompanhar, não só fazer licitações com os artistas grandes, mas acompanhar o que está ali no momento, né? Que tem muitos jovens hoje, a maioria acompanha a internet, não buscam aí valores de shows. E também tem uma sugestão, a questão dos artistas locais. Parabenizar o secretário pela oportunidade. Como ele disse, eu consegui dar oportunidade para o Marinho Costa, um artista de fora, de Mandaguari, de Jandaia. Ele veio para cá, realmente não foi remunerado, os outros artistas também. Mas a sugestão sobre os artistas locais, eu gostaria de ver qual a possibilidade, Gil, da gente, que a gente teve os dias, né, para os artistas locais. Eu queria dar uma sugestão, se possível, a gente aproveitar o espaço nos dias do show nacional para colocar as atrações. Por exemplo, uma abertura de show. Aproveitar o cenário, aproveitar o público, porque também para o artista, os meus amigos aqui, representando eles, é muito difícil, a gente sabe que a gente também sonha em chegar e ser consagrado, mas é muito difícil para um artista local atrair um público. Então, para a gente fazer um investimento, trazer uma banda, trazer uma equipe, para você chegar lá, não quero menosprezar o pessoal que vai acompanhar os artistas locais, mas os meus amigos vão concordar. A gente chega lá e tocar, por exemplo, para 200, 300 pessoas, e no outro dia, vir uma atração nacional e lotar a praça. Para a gente fazer umas imagens, captar um trabalho, isso não é muito legal. Então, a sugestão é essa, de aproveitar o espaço para estar fazendo a abertura dos shows. Os vereadores também podem usar a palavra. Fábio Suquecava. Eu vou usar a palavra, eu acho interessantíssimo, e tanto, o Andrade, que é um pedido, uma reivindicação antiga de todos os cantores locais. Nós encontramos dificuldade, logo nos primeiros que nós fizemos, que o próprio artista não quer. Estou falando mentira, Douglas? Que tem uns que falam assim, não dá, porque aí vai... eu não sei, eu não entendo lá. Ivoneia, te cortando, prefeita. Pode falar, Márcio, você sabe mais do que eu. Né, eu vou endossar o que você acabou de falar, porque é uma coisa assim... Eu falo assim, com a experiência que eu tive de trabalhar 7 anos na rede de televisão, na Rede Record, eu falo que o artista, em geral, pela experiência de 7 anos de televisão, o artista, ele toca no bar ao cabaré. Mas quando ele se torna um nome nacional, aí vem exigências, 500 toalhas brancas, só atendo 4 pessoas, entende? No meu palco ninguém sobe porque tem toda uma energia cósmica. Estou sendo bastante irônico. Então é exatamente isso. Mas o que você levantou, Andrade, é de extrema importância. É o que nós temos os dois, o palco da praça, o palco de concreto que a gente fala, ele não comporta a exigência do artista. E não comporta o Ridertech, né? Porque cada artista tem um pedido de Ridertech, né? Mas podemos montar no palco de concreto para os artistas locais. Mas a partir de hoje, eu abomino essa frase. Antes eu falava, cadê os artistas locais? Que não nos procura, que não entra em contato com a gente, que não vai lá fazer. Antes era o e-mail, hoje está sendo finalizado, né, Randall? Quem tem e-mail finalizando para a pessoa física, mas os documentos são necessários. Porque antes era mais engessado. Aí essa abertura é interessante. Aí faz o show de abertura no nosso palco, com o nosso Ridertech. Exatamente, ali do lado, né? E ali, Randall, você me corrija se eu estiver errado. E nesse chamamento, são 50 minutos o show, né? Mínimo de 50 minutos. Mínimo de 50 minutos.
E o cachê estava numa faixa de 2 alguma coisa. Sim, dependendo do número de integrantes. Número dos integrantes. Então, tipo assim, o nosso artista, às vezes, acaba tocando, estava falando aqui com o vereador aqui do lado, o nosso artista acaba tocando num aniversário, que não precisa de documentação, num churrasco, num casamento, num valor muito menor. Mas aí, quando é prefeitura, né, prefeita? É outro valor. Sim. A prefeitura, né, a secretaria tem, né? E a gente sempre fala assim, acaba ouvindo, estou aberto a pedradas, a gente sempre fala assim, mas esse valor poderia usar na saúde, esse valor poderia usar na educação. Não dá para usar, porque o valor é destinado para a nossa cultura, para o nosso esporte, para a secretaria. Então, Andrade, para ter um show de abertura? Com certeza, é o sonho. Eu detesto comparações. Não gosto de comparações, porque acho que cada um é capaz de fazer o que tem para fazer. Mas eu vou comparar a cidade, minha querida cidade de Cambira, onde a Ana Paula Cancini é a diretora lá, e ela sempre fala, e eu sempre vejo as postagens dela. Sempre, você sabe, você acompanha também, Andrade, e os outros artistas. Sempre tem um show municipal na praça, no coreto de lá. Aí eu falo, por que a gente não consegue? Por quê? Porque a gente precisa da matéria-prima. E a matéria-prima está aqui. A matéria-prima nós temos talentosos, cantores competentes, cantores que já apresentaram fora, cantores que já apresentou em grandes rodeios, em Barretos, em outras grandes capitais. Então a gente quer realmente que todos, logo após que ficar pronto, né, a publicação, que venha em massa. Opa, agora a gente tem aqui uma cartela. Vamos chamar o A, o B, o C. É isso, presidente? Prefeito, é isso, secretário? O Fábio, acho que pela o Fábio ordem... ia falar, Fábio, desculpa, te cortei. Vereador, por gentileza. Tranquilo, foram ponderações muito boas, diretor Márcio. Meu boa noite a todos. Só trazendo, então, nós tivemos, então, pode considerar como sugestão, Geraldo? Bruno e Barreto, TM Thiago? Tá? Não, já está sendo anotado para depois ser documentado. E aí o Andradão trouxe uma ponderação que eu queria fazer mesmo, porque até aproveitar, Andrade, porque lá no chamamento público que a gente tem hoje, apesar de que ele vai modificar, mas acredito que isso vai manter, secretário e prefeita, também se remunera melhor com um público maior. Então seriam oportunidades. Se a gente faz a abertura de um show nacional, vão ter milhares de pessoas. Vocês vão ganhar um valor maior porque estão se apresentando para mais pessoas, que exigem uma preparação, mais nervosismo, para a gente que está sempre em público, quanto mais gente, mais nervosismo. Então, para que vocês também sejam melhor remunerados. E também foi uma indicação minha do ano passado, porque vocês trouxeram que fosse mudado também para CPF, para facilitar. E aí, às vezes, a gente tem que deixar aberto para os dois. Não isso. E para abrir para o CPF também, além do CNPJ. Sim. Porque a gente precisa pensar o quê? Às vezes até no CPF a pessoa não sabe qual certidão apresentar. E no ano passado nós tivemos da lei, não lembro se foi da Aldir Blanc ou na Paulo Gustavo, que nós tivemos os vídeos que o pessoal apresentou. Paulo Gustavo. Eu ajudei 2 pessoas que não sabiam que documentos. Aí eu falei, olha, você vai aqui, a certidão você tira nesse link. Então a gente também está à disposição de vocês, que não tem empresa, para ajudar nessa documentação. Porque às vezes, pela cidade de Cambira ser menor, Márcio, lá tem alguém que às vezes consegue dar um atendimento mais próximo. Às vezes a pessoa não sabe nem onde buscar. Então a gente também está à disposição. Isso, a lei orgânica é mais flexível, cada município tem sua realidade. Mas eu acredito que é um ponto para a gente delimitar aqui, que seja então o CPF, ótimo, que seja oportunizado em todos os dias que tiver esses shows, artista local. Na verdade, o edital ele é lançado para possível contratação, você não lança edital para contratar, mas a sugestão, né, que eu então, até mesmo faço, diferenciar isso, é que quando a gente tiver um show nacional, que a gente tenha um show local, de um artista local, e que com essa abertura do CPF, a gente já vai ajudar vocês pela quantidade de público. Tá? Essa é a minha sugestão. Sendo contemplado, eu lembro de novo o Bolsa Atleta. Os contemplados têm a ajuda mensal e tem os que não têm a mensal, mas tem ajuda de custo. Mas tem que estar entre os contemplados para o município poder... através da secretaria prefeita, determinar, fulano vai abrir esse show, ciclano aquele, mas tem que estar todo certinho na questão, porque é relacionamento seu de prestação de serviço com o serviço público. Vamos ouvir a plateia, né? Vamos lá. Ney, você vai falar alguma coisa? Vamos lá, o pessoal Queria primeiro colocar que é muito importante isso da secretaria estar fazendo de abrir para os artistas locais. Não caberia a mim, porque eu estou enquanto funcionário público, mas eu penso em todos que, assim como eu, e falando sinceramente, lá atrás, nas gestões anteriores,
Todas as vezes que eu pude me apresentar, sou grato a isso, mas sempre era de forma gratuita também, assim, nesse sentido. Eu acho que é muito válido e importante isso que vocês estão colocando, estão fazendo, de realmente querer trazer os artistas locais, mas, claro, sendo remunerados, né? A gente tem também a questão do Domingo no Parque, que a gente pode encaixar depois. É sempre necessário a gente ter, né, as atrações. Contamos com isso. Mas eu acho chato também a gente ficar convidando eles e não ter uma possibilidade de fazer o pagamento. Então, por isso que é muito importante isso. Então, parabenizo a Secretaria por estar pensando dessa forma. Com relação à contratação, eu sugiro e peço que coloquem aí também, Taime Thiago. Estou colocando aqui, estou falando não é como amigo dela não, mas é como realmente, são 15 anos que eles têm de história, o valor do cachê se encaixa dentro desse aí, que eu sei. E assim, a gente tem que analisar que não é a questão do artista ter hoje a música mais tocada no Brasil em si, são aqueles artistas que, independente de não estarem lá no top 1 do Brasil de músicas, eles têm toda a sua trajetória de sucesso, já trazem, já chamam o público. Eu vejo isso pelos 3, 4 shows que eles fazem por semana pelo Brasil carreira inteiro. consolidada que eles Exatamente. E que são milhares e milhares de pessoas. Eles estiveram fazendo o Réveillon em Cascavel e tinham mais de 15 mil pessoas em praça pública. Então, assim, realmente são artistas que chamam, é da nossa região. Ela, em especial, tem um carinho gigantesco por toda a região que a gente tem aqui. E falando especialmente dela quanto pessoa. A gente sabe que tem muitos artistas que, não só aqui, mas em qualquer outro lugar que vai receber, é justamente o que o Márcio colocou. Ah, recebo só tanto, e trata a pessoa com aquela frieza. E eu falo pelo que eu vejo ali. Ela atende tanto antes do show ali no camarim, o número que for necessário de pessoas, e ao final, todas as pessoas que estão lá, ela para poder atender, para poder dar realmente esse carinho que o público merece na nossa cidade, principalmente no final de ano em si, que o show em si é um show para a família, não é aquelas letras, né, besteirentas não fala pornografia, inclusive, nós né? temos uma lei local e o que o Rick deixou claro, vocês não têm noção o que é ser uma prefeita, estar como uma prefeita, e aquele monte de gente querendo tirar foto, e eles liberam só as pulseirinhas. Eu não fico com nenhuma pulseirinha. Eu já falei que as minhas já é para fazer a distribuição pelo rádio, através de sorteio, né? Que gracinha a sugestão dele. Gente, eu nem conheço muito bem as pessoas, os cantores, não. Eu sou da época só do Titãozinho Chororó, Zé Tapera e Teodoro. Então é legal, a pessoa já se propor a isso, né? Tirar uma fotinho é tão legal. As crianças gostam. Para a gente talvez é pouco, mas para as pessoas que gostam é muito importante, principalmente a nossa cidade, que a gente sabe que quando vem um artista, independente de quem seja, a pessoa quer estar ali perto, quer estar próximo. Então, assim, minha sugestão seria essa. Legal. E minha colocação também é o parabéns para a Secretaria por conta desse trabalho que está sendo feito, tá? À sua frente aí. Boa noite. Boa noite, público presente, aos artistas, aos representantes aí do nosso município. Eu quero deixar... Identifique-se, por favor. Sou Renan, da dupla Renan e Rodrigo, está aqui meu irmão. Temos uma dupla, a gente se apresenta nos bares da cidade, da região. Quero deixar como sugestão Mato Grosso Matias, Teodoro Sampaio, porque eu gosto das músicas mais antigas. Eu acho que muita gente gosta. O pessoal de Mandaguari gosta dos modão. Como assim já teve de Paulo e Paulino, esse ano teve César e Paulinho, e todo mundo gosta desses modão. Quanto aos artistas locais, eu vejo assim que é uma oportunidade esse chamamento, só que deveriam analisar a questão do cachê. Hoje nenhum músico toca por menos, um músico profissional que eu digo, toca por menos de R$400. Se a gente for contratar uma banda, só de música a gente vai pagar 2.000, supondo, sei lá, 500, tem que colocar uma meta de 500 por pessoa, mais ou menos assim, para o artista não queimar a cara também. Chegar lá e tá com uma banda ruim, um som ruim, um equipamento ruim. E eu acho que seria isso interessante colocar no edital dos artistas locais. Essa é a minha opinião, já que tem um cachê considerável. O cachê e a estrutura, tá? Som, iluminação e tudo. Sim, exatamente. De qualidade. Já inclusos, né? E muito importante também, que eu fico falando do Ridertech, né, que é som, luz, telão, toda a infraestrutura, a secretaria também ela é responsável pelo pagamento do ECAD. Então, o artista não é só chegar lá e cantar aquele mais se entende. Nós temos que receber isso com muita antecedência, quais são as músicas que o artista vai cantar e não pode sair dali. Isso. Entendeu? Porque aí a secretaria ainda paga esse Ridertech. Quando se fala R$900 mil, nossa, mas atrás desses 900 mil
tem outras questões. Né? Eu entendo. Só Mas que muito bem, hoje, a sua sugestão anotada, registrada. não um vamos valor levar. tão exuberante, mas não também um valor tão baixo, como vocês falaram, R$2.000, não dá para contratar nenhum sanfoneiro hoje. É quase. que, na verdade, o edital, todos eles, eu pesquisei do Paraná inteiro e cidades do nosso porte, existe um valor. Aí, se tiver mais um músico, então sempre é acrescido. Né? A banda mesmo tem os 4 meninos, não é esse cachê, porque é a banda, são os 4 variável, integrantes. né? Entendeu? Então, São variáveis. por isso que eu digo, peguem edital e leiam. É obrigação do proponente, é obrigação do requerente ler o edital. Tem dúvida? Doutor Fábio Suquecava já se dispôs como advogado ali a dar aquela assistência. A gente também pode auxiliar, só que a gente não pode fazer a inscrição para a pessoa. É isso que às vezes eu explico lá na secretaria. Eu acho que o vice-prefeito Ney quer também dar a sugestão, Acho e que o era- Douglas está ali Deixa também. ele finalizar lá. Não, era isso que eu queria falar mesmo. E parabéns pela iniciativa. Não sei quem que foi o vereador que fez a lei aí. Vanderlei do Fábio, Cachevski. Vanderlei, mas todos aprovaram. Parabéns aos vereadores aí, a todo o público. Pessoal que tem vontade de fazer as coisas acontecer aí. Legal. Valeu? Obrigado. Então é Mato Grosso e Matias, você, né? Está sendo gravado, prefeito, depois a gente, A gente tem registrado, prefeita, tá? vai decupar e fazer Sim, uma ata. Boa noite a todos. Depois o Douglas. Pessoal, eu sou muito suspeito para falar, eu sou 100% a favor da cultura, principalmente a cultura quando a gente se trata de música, né? Mas eu acho que seria interessante a gente diversificar um pouco a cultura musical no nosso município, porque a gente tem dado muita atenção a duplas sertanejas, né? E o nosso país, ele é muito rico em diversos estilos musicais, né? Se você pedir para eu escolher, eu já vou para o gospel. Mas também eu gosto muito de um Roupa Nova, embora eu sei que ele não se encaixaria, né, pelo valor elevado. Mas nós temos, por exemplo, um Lulu Santos, um Jota Quest, né, um Ed Mota. Nós temos, assim, uma riqueza cultural, musical muito grande no nosso país. Então, não que eu sou contra o sertanejo, eu acho que sim, ele atende muito, muita gente, de repente até a maioria das pessoas gostam mesmo do sertanejo. Mas nós precisamos também abrir artisticamente o município para outros estilos musicais. Esse é o meu entendimento. Obrigado, Ney. Douglas, nosso baterista. Muito boa noite a todos, prefeito Ivoneia, vice, todos os vereadores, nossos secretários aí. Primeiro gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho que estão fazendo. Eu acompanho a rede social de cada um de vocês aí, tenho certeza que sempre vê a minha curtida aí, assim como eu também trabalho com isso, então eu sei quanto é importante os nossos conterrâneos estarem ajudando, né? Antes de deixar aqui a minha opinião, eu gostaria de dizer que eu, como a maioria que já me conhece, eu estou há mais de 15 anos já na música aí, toquei com a maioria dos cantores aqui, tive uma experiência diferente com cada um aqui, muito importante isso para cada um. E colocando a experiência que eu já tive nas cidades vizinhas, cidades longe, já toquei na Banda Aquários também, tocava em grandes portes, né, grandes cidades, grandes shows. E também toquei em muitas aberturas, muitos shows. E realmente tinha, assim como o Andrade falou, os demais aqui acredito que pensam da mesma forma, um palco secundário. É bem complicado para o artista. Já aconteceu muitas vezes a gente ser contratado para fazer o show, a gente chega lá, está tudo certo. O artista principal, nacional, ele chega lá e realmente não deixa ligar. Já vi muito acontecer Eu compreendo, né? Compreendo que às vezes não tem canal disponível, a bateria às vezes não deixa utilizar ali. Então eu compreendo a complexidade e eu compreendo todos os senhores que estão à frente aí, eu sei muito bem como que é. Às vezes 45 segundos do tempo o cantor quer chegar lá, quer trazer outra pessoa para cima, então realmente bem complicado. Mas assim como os senhores estão fazendo de antecipadamente, está trazendo toda a população e está pensando nesses detalhes, eu acredito que vai dar tudo certo. E de antemão já me coloco aqui à disposição sempre que precisarem de alguma coisa, tanto nessa parte de música quanto na parte técnica também estou à disposição. Em relação às opiniões, hoje sou empresário sertanejo, tenho um escritório situado aqui em Mandaguari,
de representação artística. Eu represento o cantor Rafa Carraro, inclusive gravou o DVD dele aqui em Mandaguari, em outubro do ano passado. Fizemos o lançamento esse ano, então o Rafa Carraro é um dos nomes que eu gostaria de trazer aqui. Ele é um cantor regional, ele ainda não está a nível nacional e seria, eu acredito que um bom valor por não ser um show ainda, digamos assim, estourado, mas ele atende todos os públicos. Repertório bem diversificado, toca desde o sertanejo, vai para o forró, vai para o rock. Então, o repertório ali foi pensado mesmo na dinâmica para atender todos os públicos nas festas das cidades. Também represento aí no âmbito nacional a dupla Pedro Paulo e Alex, que é da nossa região aqui. PPA. PPA, exatamente. E aí no gospel, como o nosso vice-prefeito comentou aí, eu também represento a dupla André e Felipe. André e Felipe, acredito que talvez muitos ainda não conheçam, mas eles no âmbito gospel são como se fosse o Fernando Sorocaba. Gospel sertanejo, né? Exatamente, gospel sertanejo. Eles recentemente gravaram com o Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano, gravaram com o Daniel, então eles estão super em alta. Também tenho, junto com o escritório do Magno lá, representação do Fernandinho e de mais vários outros cantores a nível nacional. Então, me coloco aqui à disposição, se precisarem de alguma consulta, às vezes até para tentar negociar preço, valores, datas, eu posso estar ajudando nisso daí, estou à inteira disposição. E agradeço a oportunidade de todos aí. Valeu, Guri, obrigado. Só a título de informação, ele falou sobre Pedro Paulo e Alex Pedro Paulo e Alex, a outra que é o sertanejo gospel, esqueci o nome. André e Felipe. Só lembrando, muito interessante a gente falar sobre isso, que o produtor desses dois artistas é o Jimmy Oliveira, que vai estar no nosso encontro de rock, uma banda de rock. Só para o pessoal estar ligado aí, que vai ser muito bom. Vamos à sequência, então, tem mais gente aí. Quem? Beto, boa noite. Boa noite Beto a todos. Costa. Prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar pela iniciativa de hoje, né? Os colegas aqui, acho que já falaram bastante sobre o assunto que a gente teria para falar. E eu queria reforçar, pedir a vocês, né, como poder público, que olhasse realmente com mais carinho, com mais atenção para os músicos regionais, porque todo grande artista nasce como músico regional, né? E hoje, não só hoje, desde quando eu me entendo por gente, eu acho que a música é um dos itens mais importantes para a gente, como humanidade, porque tudo hoje tem que ter. Uma Coca-Cola tem que ter uma trilha sonora, um jornalismo tem uma trilha sonora, né? O casamento tem uma trilha sonora, tudo envolve música, tudo tem que ter música. Então, acho que a música realmente tem que ser olhada com mais carinho. E eu queria, como já foi falado, alguns aspectos aí que eu gostaria de ter falado, então vou passar para outros assuntos. Como agora vai ser iniciada aí, como o Randall estava falando, né? Que agora, possivelmente, os músicos vão ter uma estrutura melhor para tocar. Eu vim de São Paulo para cá vai fazer 11 anos. A estrutura já era oferecida no edital anterior. Isso. Mas então, agora eu vou falar para você. Eu vim de São Paulo para cá faz 11 anos. Quem acompanha o meu trabalho, muitos aqui me conhecem, sabe da minha seriedade, o quanto eu procuro ser profissional. E assim, numa gestão passada, quando tinha os eventos aqui chamado Expo Mandaguari, na ocasião veio tocar o cantor Juliano César. E na época, o prefeito da época me convidou para fazer a abertura desse show. Mas não tinha cachê. E aí eu fiz a abertura desse show, voz e violão, com painel de LED tudo apagado, sem mais ninguém. E depois vem o Juliano, né? Aí acende todo aquele palco, uma baita de uma banda, uma estrutura. E aquilo lá mexeu com o meu psicológico, me jogou para baixo. E eu decidi que eu não faria shows mais desse tipo. E hoje eu quero parabenizar vocês pela iniciativa de estar criando um jeito de que o artista se apresente, se sinta bem também e possa entregar um bom trabalho para o público, porque a gente tem qualidade, mas a gente precisa dessa estrutura. Então, e como a minha sugestão hoje, além do meu nome, Beto Costa, eu gostaria de citar aqui Zé Henrique e Gabriel, que é uma grande dupla, um grande compositor, que estão de volta, e é um show excepcional. Voltaram com tudo. Beleza?
Beto, obrigado. É só para esclarecer, né? Eu estou lá na coordenação da cultura. Para quem não sabe, eu fui a minha vida inteira radialista, eu apresentei o Douglas. Eu não perdi a conta, já tantos showmícios e aniversários de cidade como locutor. O locutor também sofre. Na hora que você está falando, não tem retorno. Essas bandas grandes aí, não tem retorno. Então a gente sabe, eu sei o que vocês passam. Que eu passei junto com muitos artistas, em palcos do Paraná inteiro, até fora do Paraná. Então é interessante, eu achei muito interessante essa colocação de vocês com relação a isso. Próximo. Boa noite, meu nome é Joyce, estou aqui hoje representando a barraca do Espetinho do Neno. E não sei se pode, mas a minha sugestão hoje é o show do Luan Pereira. Acho que todos os meus amigos aqui, barraqueiros, sabem que foi o show que a gente mais faturou. Foi um show muito bom para nós. E a minha segunda sugestão. Não sei se cabe a essa reunião o posicionamento de como vai ser a nossa parte, que é a dos barraqueiros. Ou se a gente precisa agendar uma nova reunião para a gente se alinhar com isso. Bom, vamos lá. Boa pergunta. Primeiro eu quero aqui falar para o Renan, né, que fez a sugestão aí do Teodoro Sampaio e do Mato Grosso e Matias, né? Eu também, como curto sertanejo, assim, ao contrário do nosso vice-prefeito que falou das diversidades, eu curto muito sertanejo, é uns ótimos shows mesmo, tá? Então a gente já colocou aqui como sugestão. Falar um pouco para o Beto. Muito obrigado pelas palavras também, viu, Beto? Assim como o Renan, assim como o Andrade e como nosso companheiro Rick também. Beto, realmente, nós vamos procurar sempre trabalhar desta forma que você falou. Por quê? Se nós estamos dando oportunidade para vocês, com o chamamento, com a audiência, com o chamamento para vocês ir lá, apresentar as documentações para que seja remunerado, como o Randall falou, envolvendo banda, sempre o valor é um pouco mais mesmo, assim que respondeu o Renan. Então, a gente vai ter também, no palco secundário, sempre tem um telão, que é o telão que a gente passa os vídeos constitucionais do município. Então, na hora da apresentação do artista, ele pode levar o trabalho dele e replicar no telão. Tá bom? A gente vai estar isso colocando à disposição de vocês, porque ele já vai estar lá mesmo. Tá? Para o companheiro Douglas, eu até acho que estou devendo um retorno, né, Douglas? Que eu estava em Curitiba, falei que assim que eu chegasse eu retornava. Agora você falando, eu lembrei. Falei, rapaz, fiquei com vergonha aqui, tá? Estou te aguardando, tá? Estou à disposição para a gente se conversar lá e, né, procurar ver a melhor forma possível. A respeito do Luan Pereira, realmente, foi um show maravilhoso, foi um show muito bom. Assim como o Rick falou, que a TAM, ela atende a população. Luan também, Rick, eu quero falar, foi de todos os artistas que veio até hoje, ele também foi um desses, muito solcita a população. Daniel. E um artista que me surpreendeu e fez nós sair 3 horas da manhã daquela praça, foi os meninos da pecuária, Léo e Rafael. Enquanto tinha um na praça para tirar foto e atender, eles estavam de pé esperando. Exatamente. Gil. Então, gente, eu só queria colocar aqui... Oi, Randall. Só aqui, para não perder o time aqui, o Jean, que é o nosso produtor ali, já passou aqui, a equipe dele, aqui na internet, no Face da Prefeitura, o Murilo Barros, tá? Queremos Tareme Thiago aí, ó. Tá na corrente com o Rick Benedetti aí. E também a Sandra, Gil e Sandra, ela concorda com o Ney, trazer outros estilos musicais. Então já tem opinião aqui na internet também. Aí, muito bom, agradecer a todos da rede social que também está fazendo, interagindo conosco, né? E vamos ouvir mais uma sugestão ali da nossa amiga, né? E depois a gente vai colocar em votação, então, né, dessas sugestões, a princípio, para ver o que a gente pode estar vendo o que pode trazer, tá, gente? Volto a ressaltar naquela opinião. O artista depende de datas. Então, de repente, muitos artistas aqui, que nem o Renan sugeriu aí, Mato Grosso e Matias, é excelente. Que nem sugeriu o Teodoro Sampaio. Na hora que ele falou, já olhei para o meu diretor aqui e falei, Teodoro Sampaio, é bom. Entendeu? Mas, de repente, a data não bate com aquilo que nós... Mas fica
uma sugestão para os próximos, com certeza, tá bom? E o Vamos Teodoro, ouvir a nossa amiga lá. E o Teodoro, para quem não sabe, é de Londrina. Exato. Vamos ouvir nossa companheira lá. Boa noite, Lorena. Hoje eu estou representando o Rotary Club de Mandaguari. Eu queria dar 3 sugestões. Uma seria o Fernandinho, como cantor gospel, e uma segunda opção, também no meio religioso, que é o Ramon e Rafael, que eu acho que eles foram lançados pelo Frei Gilson. Ramon e Rafael, né? Isso. E também o César Menotti e Fabiana. O último aí, só para a gente... César Menotti e Fabiana. Ah, o César Menotti e Fabiana. Criados aqui no Paraná. Agora no mundo artístico é Os Menotes. Só para... Antes do senhor lá, o Du está aqui como servidor da Câmara, mas você é artista, você também tem palavra, porque antes de ser servidor, você é cidadão. Tá ok? Boa noite a todos. Tudo bem? Sou o Adriano, conhecido como Drilanche, mas eu queria também uma oportunidade por... Talvez que não falta de espaço lá para baixo, mas você tinha que olhar a nossa casa lá embaixo também, porque só faz os dois eventos tudo aqui em cima. Como é que faz? Mas precisa sobreviver também. Lá embaixo, né? Depende de vocês também, ó, da turma, vem tudo aqui na cidade. E lá embaixo? Não é mesmo? Tem que falar. Positivo? Rodrigo, vou responder você. Realmente, respondendo ao seu pedido e respondendo também a um nobre vereador dessa casa, que eu não me recordo quem que fez essa indicação também, mas houve já para nós uma indicação a respeito de lá debaixo da praça. E nós olhamos com carinho, sim, o que poderia ser feito. O problema ali, o que acontece? Ali, para a gente fazer, a gente tem que mudar a logística das circulares, da rodoviária. A gente depende da Polícia Federal, porque ali é um trecho federal ainda, vamos dizer assim. Tem que comunicar a eles para fechar aquela parte da Bom Pastor ali, por exemplo, que tem que fechar. Como você mesmo falou, a praça em si, ela não concorda, tá? Mas estamos estudando, não está descartado. Você pode perceber que no final do ano, nós já direcionamos mais coisas para lá. Passou o ano passado mesmo, foi mais. O ano passado teve brinquedos, teve algumas outras atrações que nós direcionamos para lá. No decorrer do ano, a gente tem os aulão mesmo da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, é feito lá. Nós já está direcionando alguma coisa. Mas estamos estudando com carinho, sim, tá? Pode ficar tranquilo que, vamos dizer assim, que a gente está com esse olhar aí para vocês, sim, tá bom? Obrigado, Dri, Jurandini e Cássio. Muito boa noite a todos vocês. E para mim também é um enorme prazer estar aqui nessa audiência, né, que tem de valia aos nossos artistas aqui de Mandaguari também, de região. Eu sou representante do Clube da Viola, né? Estou com mais de 20 anos nessa cultura aqui em Mandaguari. E é um clube que ele tem o CNPJ, a documentação, tudo certinho. Vocês podem entrar no Google e pesquisar lá. Associação dos Violeiros do Setentrião Paranaense, que é o Clube da Viola. Onde nós também trazemos aí artistas das regiões a apresentar aqui em Mandaguari. No ano de 2020, eu fiz a abertura também do aniversário aqui de Mandaguari. Eu trouxe vários artistas famosos, mas já não ganhava nada. Aí não tinha muito gasto. Talvez vinha a pessoa lá com violão, playback, e saía assim, a gente vai indo e perde o incentivo, sabe disso, né? Hoje eu tenho uma orquestra de sanfona, são 8 sanfoneiros, era 9, mas nós perdemos aí o Gauchinho, que é o pai do Montanheri, né? Mas a nossa orquestra tem 8 sanfoneiros. Você já imaginou, na abertura aí de uma festa aí, soltar essa sanfona do jeito que o pessoal gosta de dançar? E os músicos que eu tenho aqui no Clube da Viola, Apucarana, Caloré, Arapongas, Maringá. Inclusive eu tenho um sanfoneiro mais idoso lá do Clube da Viola, que o pessoal conhece, Tercílio Men, que foi um dos grandes, né? Acho que a Nair sabe sobre isso aí, né? Então, esse projeto aí é bom, que acaba valorizando também
os nossos artistas aqui locais, que precisa, igual o Fabiano falou aqui, muitas pessoas falaram que eu estava observando. Muitas vezes você faz um show, numa abertura, porque o cara daqui, ele não tem aquela... Falta coisa. Quando chega o artista mais famoso, né? Aí tem mais aquela facilidade, acaba tirando também o otimismo dos artistas, né? Então tem tudo isso. Mas no mais, gente, olha, estou muito feliz. Deus abençoe que isso aí vá em frente, que eu já fiz parte também. Teve aqui uma cultura, deixa eu ver aqui, foi realizada nas gestões anteriores, mas não foi para frente, né? Tem tudo isso. Então, vocês dando incentivo os nossos artistas aqui, que é um pessoal daqui que trabalha, né? Pessoal que vota, né? Isso é muito importante para todos nós, tá? Muito obrigado. Valeu, Jurandir. Muito obrigado aí também pelas suas palavras, né? Inclusive, já proporam aqui a te procurar, vão te procurar para ver a respeito de documentações, tá? Para te auxiliar, já me propor, já me buzinaram na minha orelha aqui, tá bom? Muito obrigado aí. Eu acho que tem mais a Luana, né? A Ruana, nossa vice-presidente do Conselho de Cultura do município. Boa noite, Ruana. Boa noite a todos, boa noite, autoridades. Me chamo Ruana, como o Randall falou aí. Eu tenho uma sugestão, né? A gente sempre está conversando, né, sobre coisas novas, mas quando eu penso em cultura, nós temos que pensar em raízes, e raízes tem a ver com histórias. Quando nós olhamos para a história da nossa cidade, né? Um pessoal aí do campo, um pessoal aí, por isso que tem tanto o sertanejo, né? O Gil aí, o pessoal. Então isso é normal, né? Por que será que os shows dão tanta gente quando é o sertanejo? Porque está na raiz, está na história da cidade. Mas a gente também tem que olhar o outro lado da cultura, que ele envolve o lazer, que ele envolve a educação. O teatro, por exemplo, ele é um incentivo gigantesco para a educação, né? Então, isso que o Ney falou, o pessoal falou sobre diversificar, né, o gospel, independente de religião, católicos, né? Mas, então, eu concordo aí com essa coisa da gente trazer mais o que é da nossa raiz, mesmo porque é isso que fomenta o comércio, né? É isso que fomenta o comércio, é algo investido da cidade, então nós precisamos de um retorno, né? Mas onde entra a minha sugestão aqui? Eu até já toquei várias vezes também na praça como voluntária. A minha sugestão aqui entraria na parte de mídias que a cidade precisa fazer. Essa parte de divulgação. Então a gente vê que tem rádios, eu acompanho, né, no Instagram da cidade. Mas, gente, as festas da cidade, elas têm sido muito boas. Nós sabemos que é caro para trazer essa galera aí. Então, eu gostaria que a gente tivesse esse olhar aí, falo até mesmo da minha parte, mas de que essa divulgação fosse maior. Vocês vão ver como que o retorno ele vai vir maior aqui para dentro da cidade. É só minha sugestão nessa parte de mídias, tá? Obrigada. É só para encaminhamento, acho que o Júlio lá em cima está, o Julinho lá, o Lucas. Ô, Randall, só vou complementar aqui rapidinho, uma sugestão também de um artista. Acho que o nosso secretário também vai gostar. Eu já me apresentei. Paraná, da dupla Chico Rei Paraná. Acredito que hoje o show dele está um pouco mais única, em conta, né? Um super artista, trazendo raiz também, muita música boa. E agradecer à Secretaria de Cultura pela oportunidade. Todos já sabem que a gente é apresentador oficial da festa, né? E eu, complementando o que o Randall falou, é muito complicado para a gente estar lá em cima também. O pessoal chega a marcar, né, Randall, espaço para a gente estar andando ali, não pode invadir muita coisa. Às vezes você está apresentando, eles estão fechando cortina. Por isso, eu reforço mais uma vez, ô Gil. Apresenta e some daqui. Reforço mais uma vez aí o palco secundário com a estrutura para a gente fazer as aberturas dos shows locais. É isso. Oi, Beto. Eu queria complementar aqui, porque a gente conversou que ele ia falar, e eu também ia falar, acabei não falando. Eu acho que assim, os contratantes, vamos dizer que ele não pode mudar lá as regras que o contratado coloca, porque cada um tem seu jeito de trabalhar. Mas eu acho que existe inúmeros, centenas e centenas de opções de contratação. Então, eu acho que caberia também negociar essa parte aí, essa questão de atender o público, né? Porque aqui, afinal de contas, quem está pagando o cachê é o imposto do povo.
Então, por exemplo, a abertura de deixar ter uma abertura com equipamento, ser respeitado. Eu acho, por exemplo, assim, tô lá negociando com 10 artistas. Estou negociando, por exemplo, tenho 10 artistas. Aquele que entregar tudo mais próximo daquilo que satisfaz o contratante é quem vai vir, entendeu? Beleza, Beto. Aqui na internet, na live, Sandra Gil reportando aqui, concorda com o Ney também. Outros estilos, Renato Amadeu. Queremos Rafa Carraro. Alguém já tinha falado dele aí? O Douglas. Então a Renata também está concordando aqui. Viu, Beto? Essa sugestão sua é muito boa. Inclusive, por exemplo, tem dupla que não atende prefeitura. Henrique e Juliano mesmo não atende. Henrique e Juliano já... Eles não adianta nem entrar em contato com eles, não atendem órgão público. Tá? Você vê. Próximo. Então, tem vários artistas e vários tipos de trabalho. Boa noite a todos, boa noite os vereadores presentes, assim cumprimentando o presidente da Câmara, e aí eu cumprimento toda a sociedade de Mandaguari. Eu sou o Júlio Rodrigues, repórter do Grupo do Povo para o Povo de Mandaguari, e a sugestão que eu trago nesta noite é que geralmente são 3 dias de show, né? Geralmente é na sexta, no sábado e no domingo. Por que não tira um dia desse, ou no domingo, ou no sábado, ou na sexta, que é menos movimento, e prioriza os cantores da nossa cidade? Põe um palco só para eles. E contrata no sábado e no domingo o cantor de fora e um dia os cantores locais. E também a sugestão que eu trago é o VEIC, que fizeram reunião até mesmo com a prefeita de Mandaguari, e essa é a sugestão, o VEIC, que também é cantor regional. Uma boa noite a todos, e o trabalho é super importante para Mandaguari. Eu recebi todo o pessoal que pediu o VEIC, né, que eu nem conheço, mas como tem uma lei municipal, não pode ser contratado, porque o jeito que eles falam e tudo, infelizmente, não pode. Mas é uma sugestão, é válida também. É as letras, né, prefeita, que sugestionam, até incitam alguma coisa, então é complicado. Du, boa noite. Boa noite a todos, meu nome é Eduardo, hoje servidor da Câmara, mas também músico do município. Na verdade, eu só queria até reiterar, que é o que eu ia até comentar que o Beto e o Juliano acabou de falar. Eu acho que é importante ter um pouco mais de sensibilidade na hora da contratação desses shows, porque somos nós que estamos pagando isso. Então, não é que a gente tem que fazer da maneira que a gente quer. Nós podemos exigir também. Até porque é um dinheiro que está saindo do município. Então, o artista ele não tem que vir aqui e fazer do jeito que ele quer. Eu acho que é importante ter essa negociação até para ter uma sensibilidade com quem? Com o povo, porque eu já passei por isso. Eu sou artista, mas eu já fui em camarim de artista que o artista não queria atender. E às vezes desfazer das pessoas. Então assim, você se frustra, porque a pessoa às vezes tem o sonho de conhecer o Dom Pereira e chega lá e é maltratado pelo produtor, às vezes nem é o cara. Mas então eu acho que isso é uma questão de ter a sensibilidade na hora da contratação. A questão dos artistas locais, só pegando um gancho, até porque não seria esse o momento também, eu acho que, mas é importante ressaltar. A gente já abriu shows de artistas nacionais, né, enfim, em N lugares, como alguns aqui também. Então eu acho que é uma questão de diálogo. Que existe exigências, os caras tem muitas, né? Todo mundo careca de saber aqui que é sempre uma complicação em cima de palco, na hora de trocar banda, enfim, atração é sempre um rebuliço. Mas eu acho que o município ele tem o direito de exigir isso, né, de exigir o respeito. Isso é muito importante. Eu acho que isso vem de encontro ao anseio dos artistas locais. Então eu acho que assim, se tem oportunidade em outras cidades, então, traga um artista às vezes que ele vai dar oportunidade, que ele vai saber dialogar com as pessoas que estão aqui, respeitar o público dele, atender, porque isso é importante, porque tem gente que às vezes sai da tua casa para conhecer aquele artista, tem um anseio, tem a vontade de chegar perto, e às vezes está pagando, mas eles não querem atender, não querem dar atenção, e isso é bem... Então assim, basicamente é isso, né? É só uma sensibilidade na hora da contratação, acho que isso é importante e é válido. Márcio? A gente acredita, então, né, que depois de hoje, explanando também que agora o chamamento público, né, dos artistas da cidade desengessou, vamos usar essa palavra, né, desengessou. Então, quando for publicado, né, Randall? Quando for publicado isso, a gente acredita que vai vir uma onda de artistas da nossa cidade para a gente se cadastrar,
né? Porque é muito difícil nós ali indicar, né? Muito complicado. Então a gente fica ali no aguardo para todos esses artistas que nós sabemos que tem muito talentosos, então para fazer esse cadastro do chamamento público. E se falando de artistas, se falando de show e tudo, só abre um parênteses de um grupo dos vendedores ambulantes, os barraqueiros, né, no bom sentido, ali que traz a nossa festa, que faz a nossa festa ficar mais bonita. Então tem várias sugestões muito válidas, né, que a gente vai reformular para a festa ali de final de ano, né? Onde nós vamos assim fazer ali um croquis da praça, separando cada um que vende o quê, né? Então isso é um pedido aí dos barraqueiros que fazem parte dessa festa. Nós vamos ouvir todos vocês também. Só ressaltando aqui, perdão pelo interromper, mas até as opções, né? Eu acho que o Zé Henrique Gabriel é bem bacana de trazer aqui para a cidade, uma dupla que está voltando, tem muito sucesso, acho que é bem legal. Ramon e Rafael também, eu acho bem bacana também, que é do meio gospel, né? Se não der para trazer o Roupa Nova, vamos tentar trazer o Traia Véia, quem sabe? Adoraria. Né? Às vezes, né? Seria bem interessante. Olha, não vamos descartar, te cortando, que eu já ouvi aqui 2 vezes ou mais, não vamos descartar o Roupa Nova, né? Então. A gente está aí, não é verdade? É um sonho, Guilherme sonho Santiago de todos também. nós. 90 anos está chegando, então 90 anos, né, prefeita? Merece uma grande festa. Mas só para direcionamento aqui do nosso debate, das nossas sugestões, então vamos nos ater agora às sugestões, muito válido que os meninos falaram, isso aí já está ali no HD do Márcio e do nosso secretário Gil e da prefeita também, nosso aqui. Randall. E nós temos aqui o vice-prefeito e o presidente da Câmara também querem usar a palavra. Antes de encerrar, eu gostaria de dar uma opinião com relação a bandas. Eu gostaria de indicar NX0, uma banda que arrastou multidões e que arrasta até hoje. Uma banda muito boa que, assim, eu acho que seria um ícone na cidade. NX0. Montanheri. Eu gostaria de deixar um lembrete, prefeita, e aos público presente. Esse projeto foi desenvolvido pelo vereador Vanderlei e aonde nós demos maior atenção aos músicos locais. É inadmissível nós, mandaguarienses, que nem foi dito aqui, nós aceitarmos que nós não temos potencial. Eu digo isso com muita certeza e com muita propriedade. Eu, quando morei fora, eu cruzei o oceano e eu vi muito brasileiro cantar a Escolta de Vagalume. E hoje o Brasil canta a Escolta de Vagalume, que saiu do compositor, um ex-vereador dessa casa, é o secretário de Agricultura e é o compositor de Escolta de Vagalume. E cantores famosos cantam a música que foi composta na nossa cidade. Quem faz a festa somos nós. Eu fui criado dentro da música e pratico a música. Estudo música. E vi o pai de um vereador aqui, policial, tinha o trio nordestino. Estou errado, vereador Vilela? É a tradição da nossa cidade. Então, não importa quantas pessoas vai ter. Importa quem faz o show é vocês. Vocês que vão criar o repertório. Vocês sabem o repertório que chama o público. É a união, porque a nossa festa é boa. Já falaram aqui, nossa festa é muito boa. Nós conseguimos bandas e conjuntos locais muito bom por um preço menor. Para não vir aqui artista que vem desfazendo do povo de Mandaguari, que não quer tirar foto com o povo de Mandaguari, que não quer dar um autógrafo para o povo de Mandaguari. E o povo de Mandaguari paga caro por isso. E o nosso músico local tem que ser valorizado. É por isso que esse projeto foi criado. Nós sabemos da necessidade do fomento do município. Isso é válido, é claro. Mas nós temos que valorizar a cultura do nosso município. E é vocês que fazem a festa. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Aqui na live, Camila Martinelli também, Rafa Carraro. Chama que ele é top. Obrigado a você, Camila. Mais um aí para a gente completar, porque acho que as sugestões já foram dadas e a gente pode encaminhar aí com o Márcio e o Gil para o encerramento. Bem rapidinho, fugindo do assunto,
Se a prefeita puder responder, chegou uma mensagem do pessoal que está na feira, que é terça-feira, eles não puderam vir. A reforma da Praça Independência, ela acontece antes da festa? Existe esse projeto? Se a senhora puder responder. Tá. Projeto da praça pronto, entregue, protocolado na CECID, Secretaria das Cidades, porém o protocolo não virou prioridade. Né? É importante ressaltar que a última vez que nós fomos a Curitiba, fechamos então a Luiz Trintinália e também o Vila Vitória. São 5.600.000 Vila Vitória e mais ou menos 3.600.000 a prioridade da Trintinália, que abriu prioridade. Porém, a Praça Independência ainda não abriu, quer dizer que não tem nada acertado ainda, tá? Financeiramente. Depois que abre a prioridade, eles vão avaliar o projeto para depois a gente conseguir o recurso financeiro. Ok. Tá? Gil, para nós não fugirmos mais do assunto principal. Sim. Boa noite a todos. É um momento, para nós aqui, um momento especial estarmos todos nós reunidos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos proporcionando esse momento. Vou falar rapidinho aqui, presidente, prefeito, vice-prefeito, demais pares vereadores, comunidade que nos assiste e aqui estão presentes. Eu acompanho o Eduardo Cortez e o Ricardo, que é o Ricardo Edu, e graças a Deus eu tive a oportunidade de se deslocar por inúmeras vezes com eles a Barretos, aonde se ocorre, secretário, a maior festa do peão de boiadeiro. E lá eles cantaram, fizeram bonito, tive a oportunidade, através da banda aí e dos cantores, de poder falar que a gente era de uma cidade chamada Mandaguari, prefeita. E tinha pessoas lá de Marialva, tinham pessoas de Apucarana, enfim, do Paraná, e aplaudiram a gente. Então, foi o que eu falei, a gente vem de uma pequena cidade, mas com grandes talentos, meu vice-prefeito. Aqui tem outras duplas também, tem a dupla Ricardo Edu, que elevou o nome da nossa cidade, seja em Americana, né, Eduardo? Seja na cidade de Barretos. Para mim foi novidade estar lá, Márcio. Festa linda, maravilhosa, viu, meu secretário? Então, que valorize, reitero as palavras, viu, Randall, do presidente desta casa, que tem que ter o show, sim. Eu gosto de música. Cresci escutando o som do acordeão nordestino do meu pai, policial militar, que serviu por longos anos aqui na minha cidade de Mandaguari. E tinha um trio nordestino, inclusive tem uma dupla aqui que são parentes que era do zabumbeiro do meu pai lá, que era o Caburé e seus cangaceiros, né, meus irmãos? Então tá aí. Temos que valorizar, sim, o nosso público do nosso município, como também tem que vir, a gosto da nossa comunidade, outros cantores. Só que reitero também as palavras aqui do vice-prefeito, viu, secretário? O secretário sempre se somando com a gente, o Márcio Gledes, a prefeita, que esses cantores venham na nossa cidade, mas dê atenção à nossa comunidade. Que tem pessoas que só vê o artista ali na televisão, então tem aquele sonho de ter um autógrafo, tirar uma foto. Vi lá o secretário e a prefeita auxiliando algumas pessoas a realizar esses sonhos. Então que venham os cantores de fora, mas que dê atenção à nossa comunidade. E que dê também aí a oportunidade dos nossos cantores locais a mostrarem o talento de vocês. Porque, como eu falei lá, reitero antes de finalizar as minhas palavras. Eu falei com orgulho na cidade de Barretos, na cidade Americana, no palco lá onde o Ricardo Edu estava cantando, e falei com orgulho que era mandaguariense, prefeita. E é lindo. Teve pessoas, conheço Mandaguari, sou de Marialva, sou de Apucarana, vereador Fábio. E assim enaltece, a gente tem orgulho em ser mandaguariense. Então vamos apoiar os nossos cantores locais, temos muitas celebridades aqui que necessitam de um apoio, Márcio e secretário, para que mostre o seu talento para a nossa cidade de Mandaguari. Deus abençoe. Obrigado, Belino, Gil, Márcio, com vocês. Da minha parte, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui presentes, obrigado a você que estava em casa nos assistindo e também dando a sua sugestão. Mais uma vez ao presidente da Câmara, obrigado por ceder essa casa. E eu passo aqui então para o Gil, secretário, para a gente fazer o encerramento para nós, desse valioso evento. Obrigado, Márcio. Quero aqui primeiramente agradecer ao presidente desta casa pela essa oportunidade que nos deu de estar aqui com a população e fazendo essa audiência pública, né? Agradecer a presença da nossa prefeita enfermeira Ivoneia, do nosso vice Ney, dos vereadores aqui Rivelino,
Fábio, muito obrigado. O vereador Danilo, que estava aí, eu acho que já foi, né? E a todos vocês que se fizeram presente hoje. Douglas, aguardo lá, tá? Pode ficar tranquilo. As sugestões estão anotadas, tá bom? Eu vou ressaltar ali que a gente tem que ver datas, se o artista está disponível ou não, mas eu anotei, aqui está tudo agendado, tá? Os menotes que a menina pediu, o Teodoro Sampaio, Bruno Barreto, enfim, o que o Ney pediu aqui também, né? E ressaltar o que o presidente falou, nós estamos sim com olhares aí para os artistas da nossa cidade. E vamos bater de punho firme, eu e meu diretor aqui, meu coordenador Randall, e vamos estar lá à disposição para vocês nos procurar, vamos facilitar nessa documentação e vamos sim fazer esse palco secundário e vamos sim fazer esses shows também para a população de Mandaguari ver e notarem e perceberem o talento, como o presidente falou, que nós temos aqui no nosso município. Tá bom? Agradeço a presença de cada um, Rick, a todos que se fizeram presente. Muito obrigado e estamos à disposição sempre lá na Secretaria, no Parque da Pedreira. Que Deus abençoe a todos.